Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. Em substituição ao eminente conselheiro presidente Edgar Camargo Rodrigues, tenho a honra de dirigir. Cumprimento os eminentes conselheiros, doutora Cristiana de Castro Moraes, eminente conselheiro Sami Wurman, que hoje nos dá a honra de sua presença nesta sessão, nossa procuradora, doutora Cláudia Nicolau, eminente procurador do Ministério Público de Contas, doutor Celso Matucci, nosso secretário e diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, a todos os presentes, servidores, advogados, público que nos honra com sua participação. Ata da 17ª sessão, da 14ª sessão sobre a mesa, com a concordância de vossas excelências, vou dá-la como lida e aprovada. Peço ao senhor secretário que colha as assinaturas oportunamente. Senhores conselheiros, a palavra é de vossas excelências. Não havendo interesse, indago do eminente procurador do Ministério Público se deseja vista ou sustentação oral em qualquer dos itens hoje em nossa pauta. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público no momento. Agradeço a vossa excelência e passo a relatar. O item 1, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas Florestais, contas do exercício 2014, com a instrução voto pela regularidade, quitando os responsáveis e fazendo as determinações necessárias. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Relatórios e votos individualizados, 2 a 4, são termos aditivos de ratificação da Secretaria da Saúde, bem como dispensa de licitação, contrato de gestão, aditivos, distrato, prestação de contas de 2009, também da Secretaria da Saúde, agora com a Associação Congregação de Santa Catarina. A instrução final foi convergente no sentido da aprovação, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. Também em conjunto 5 e 6. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular pregão eletrônico, contrato, execução contratual, aplicando multa ao responsável, que é o recorrente, dirigente regional de ensino da região Leste 4 da Secretaria da Educação. O objeto são serviços de transporte escolar para alunos portadores de necessidades especiais. Sobre a matéria incidiu uma representação julgada em primeira instância parcialmente procedente. A instrução de PFE pelo provimento, Ministério Público e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido, como bem apontado por SDG, no que toca à não apresentação de memória de cálculo descrevendo os serviços a serem prestados, foi verificado que o documento denominado folheto descritivo apenas enumerava as viagens licitadas. Contudo, a descrição dos serviços era falha, já que não especificava o número de veículos que deveriam ser disponibilizados para a prestação de serviços, o que levou a fiscalização a apontar, inclusive, que os 2 indicados pela contratada para cumprimento do objeto contratual não seriam suficientes para cumprir o cronograma previsto. Também não foi sanada a falha referente ao critério de avaliação dos atestados apresentados pela empresa vencedora do certame. Pondero, contudo, que as justificativas aduzidas em relação à exigência de qualificação técnica podem ser aceitas no presente caso, já que foram computados tanto os atestados quanto os apresentados pelas interessadas. Por fim, no que tange a penalidade, atento ao princípio da proporcionalidade, respeitosamente propõe o seu cancelamento, tendo em vista a competitividade alcançada na licitação e o valor da contratação. Para essa finalidade, do provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Com relatórios e votos individualizados, 7 e 8. Cuida-se de recursos ordinários interpostos pela Unesp contra decisões que negaram registro a ato de admissão para cargo de professor, assistente e doutor. A instrução dividiu-se, PFE e SDG pelo provimento, Ministério Público pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecidos. O apontamento relativo à violação à súmula 266 do STJ resta afastado, já que, como se vê no edital, houve possibilidade de apresentação do título de doutor por ocasião da contratação. Verifico que a admissão ocorreu para a vaga especificamente indicada, criada por lei complementar, no regime jurídico da CLT e para vigorar por prazo indeterminado.
Conquanto o contrato de trabalho estabeleça prazo indeterminado, como disse, a relação empregatícia teve natureza transitória, considerando a hipótese de rescisão quando do provimento do cargo de professor assistente, previsto na cláusula 5ª, linha D do ajuste, o que configura a verdadeira condição resolutiva frente à realização do concurso público para a reposição da vaga. Sobre isso, arrolo no voto jurisprudência, inclusive de minha responsabilidade. Quanto ao critério de seleção, não gerou restritividade ou subjetividade, uma vez que a avaliação de títulos foi aplicada igualmente a todos os candidatos pontuados pelos examinadores, sendo a média geral e a classificação final do concurso publicadas no Diário Oficial do Estado. Assim, com PFE e SDG, eu dou provimento aos recursos. Em discussão, senhor conselheiro, senhor para presidente, discutir, a conselheira Cristiana de Castro Moraes com a palavra. a matéria é interessante, só que eu acho que talvez uma sugestão, que a margem do voto constasse de uma determinação à Unesp para que, hipótese nenhuma, seja preenchido o cargo de professor titular assistente sem que ocorra o desligamento do outro cargo, do contratado temporariamente. A minha preocupação é que tenha duas, posteriormente ocorra a possibilidade de que tenha 2 preenchimentos de vaga. Entendi. É muito bem lembrado e oportuna a observação de Vossa Excelência, já que o cargo ora preenchido é o cargo efetivo. Exatamente. Só ele teve um provimento precário, porém é o mesmo cargo. Ele não pode ser numa segunda oportunidade sem que este aqui seja, ou estes sejam exonerados, ser preenchido. Conselheiro Sami Wurman está de acordo? Inclusive haveria o risco contra o prazo indeterminado. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem lembrado. Eu incorporo a meu voto esta determinação à Unesp. Encerrada a discussão, em votação, aprovados os votos. Eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, com a palavra para os itens 9 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Eu relato o item 9 inicialmente. Trata-se de um contrato de gestão celebrado com dispensa de licitação entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. A fiscalização não anotou objeções à regularidade dos aditivos. Aqui, a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis foi devidamente qualificada como organização social pelo secretário de Estado da Saúde, tendo sido a única entidade que compareceu à convocação pública para o gerenciamento do ambulatório médico das especialidades de Fernandópolis. Nessas condições e conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acolho manifestações favoráveis de ATJ e PFE e voto pela regularidade da dispensa de licitação do contrato de gestão e dos aditivos, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Pela regularidade ao voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 10 examina-se concorrência e contrato celebrado pela Sabesp e ainda termos aditivos. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossa Excelência e acompanho a inscrição. E voto no sentido da regularidade da concorrência da Sabesp, do primeiro termo de alteração, do segundo termo de alteração, e ainda da execução contratual, conhecendo da garantia contratual, da caução, reajuste contratual, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo. Então, voto pela regularidade e com recomendações. O voto está em discussão, em votação, aprovado. E o item 11, exame um pregão e decorrente contrato celebrado entre a Prodesp e a empresa ATP Tecnologia e Produtos S.A., visando a prestação de serviços de gestão do posto Poupa Tempo de Marília. Aqui, 10 empresas se credenciaram ao certame e, ultrapassada a fase de lances e negociação, sagrou-se, afinal, vencedora contratada pelo menor valor. O padrão editalício adotado pela Prodesp, importa ressaltar que o Tribunal Pleno, em sede de exame prévio de edital, pronunciou-se favoravelmente ao modelo de contratação semelhante. Oportuno destacar a existência de outros ajustes com objetos análogos julgados regulares por essa Corte. Acompanhando o pronunciamento de PFE, o meu voto é pela regularidade da licitação e do contrato.
Está em discussão. Em votação, aprovado. Eminente conselheiro Sami Wurman, com a palavra para os itens 12 e seguintes. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor secretário-diretor-geral, senhores representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, peço para relatar conjuntamente itens 12 a 14. São prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação à Prefeitura de 7 Barras nos anos de 2009, 2010 e 2011, por meio de convênio e primeiro aditivo, ambos já apreciados e considerados regulares com recomendações por essa Câmara. Os órgãos técnicos da TJ, PFS e DG convergiram pela regularidade. No entanto, meu voto é em sentido diverso. Eu observo que, em sessão de abril desse ano, essa Câmara, ao apreciar matéria tratada no TC 293/012/10, julgou irregulares pregão presencial, decorrentes termo de contrato e subsequentes aditivos, todos consequência do convênio firmado. Em função de excessivas exigências no tocante à qualificação econômica, fiscal e financeira, além da imposição de data única para vistoria técnica, condições restritivas que, aliadas ao comparecimento de uma única proponente, macularam a rigidez do torneio. Mencionado ajuste, firmado entre a Prefeitura de 7 Barras e a empresa Viação Mina do Vale Transporte e Turismo, elegeu a única prestadora contemplada pela municipalidade para execução desses serviços, objeto do convênio, portanto, cujas contas ora se apreciam. A mácula que tisna na origem a documentação comprobatória da despesa transfere-se em totum aos correspondentes demonstrativos. Portanto, voto pela irregularidade das prestações de contas e aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Respeitosamente, eminente conselheiro relator, eu discordarei de Vossa Excelência, tendo em vista um entendimento que até é consolidado no âmbito desta Câmara quanto à repercussão nas prestações de contas de eventuais irregularidades do contrato, do convênio ou do ato que por elas foi suportado. Aqui nós temos prestação de contas de um convênio, a irregularidade está na contratação que operacionalizou esse convênio. E irregularidades bem próprias de um contrato. E as prestações de contas, a meu juízo, têm autonomia e devem apresentar irregularidades em si, mas não serem contaminadas por irregularidade no ato que as suportou. Sendo assim, respeitosamente, eu divirjo de Vossa Excelência. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Desculpa. Senhor presidente, esse também tem sido o posicionamento que eu tenho adotado nas minhas decisões, é o posicionamento da primeira Câmara. Eu acompanho o posicionamento do conselheiro Renato Martins Costa. Encerrada a discussão, em votação, vencido o senhor relator, aprovado o voto vencedor, capitaneado pela posição desta presidência, que tem a prerrogativa de designar um relator. Eu designo Vossa Excelência, conselheira Cristiana de Castro Moraes, para redigir a matéria vencedora. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Sami Wurman. O item 15, eu peço sua retirada de pauta. Tirada de pauta, retornando ao gabinete do senhor relator. Doutora Cláudia, encerrada a sessão estadual, eu agradeço a presença e a participação de Vossa Excelência e me excuso de qualquer manifestação formal nesse momento. Muito obrigado a Vossa Excelência. Sessão municipal. Relato item 16, concorrência e contrato, Prefeitura de Osasco com DP Barros, elaboração de projetos, execução de serviços de substituição de piso e mobiliário urbano, sistema de iluminação de um calçadão e de suas ruas transversais naquela cidade. A instrução é dividida, a TJ pela regularidade, Ministério Público e SDG pela irregularidade. Houve sustentação oral em sessão anterior
e na data de ontem recebi memoriais apresentados pela contratada. A licitação contou com a participação de apenas uma empresa habilitada, já que outras 3 desatenderam a regra de comprovação de qualificação operacional. Segundo o alegado, os atestados não teriam comprovado a realização anterior de serviços semelhantes, ao menos em relação aos quantitativos mínimos exigidos pelo poder público. Ocorre que o edital estabeleceu nada menos do que 51 parcelas de experiência passíveis de comprovação. Arrolo no voto encaminhado a Vossas Excelências, a título exemplificativo, algumas delas, o que torna a matéria impositiva de prova de aptidão quase que idêntica àquilo contratado, em hipótese coibida por preceito sumulado desta Corte. Igualmente, a súmula 24 foi desatendida, eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 17. Concorrência, contrato, termos de prorrogação, aditamento, atestado de conclusão de obras, Prefeitura de Taubaté com a construtora Xerém, serviços de obras de engenharia para construção de casas populares. A instrução é pela irregularidade. Há problemas quanto à demonstração dos custos estimados. 9 empresas compareceram à sessão pública, 5 inabilitadas, 3 porque deixaram de comprovar a qualificação técnica, operacional e profissional, neste caso exigida sobre todos os itens do objeto licitado. Igualmente, necessário, segundo o edital, que a vistoria prévia fosse feita pelo responsável técnico da licitante, e ainda em dia único e horário específico. Tudo em desacordo com jurisprudência consolidada desse tribunal. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 18, concorrência e contrato, também para a construção de unidades habitacionais, agora da Prefeitura de Avaí, com MB Engenharia. Instrução pela irregularidade. Publicidade deficiente do ato convocatório, capacidade operacional abrangente da totalidade do objeto licitado. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Com relatórios e votos individualizados, 19 a 23. São as contas das câmaras municipais de Conchas e Caconde, 2014, Flora Rica, 2013, Luisiânia e Pacaembu, 2014. Houve convergência na instrução no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham sem prejuízo das determinações e recomendações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovados. 24, Prefeitura de Atibaia, contas do exercício de 2014. Também aqui há convergência na instrução no sentido da emissão de parecer favorável. O meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. 25, Prefeitura de Fernandópolis, contas de 2014. Há divergência na instrução, a TJ pela emissão de parecer favorável, Ministério Público e SDG parecer desfavorável. E eu acompanharei as conclusões desfavoráveis do Ministério Público e de SDG, especialmente diante do silêncio da responsável em face de regular notificação desse tribunal, o que é bastante estranho numa cidade com o porte e uma experiência administrativa de Fernandópolis, que inclusive é sede de uma unidade regional desta Corte. Me parece inadmissível esse fato. No mérito, há déficit orçamentário, resultado financeiro também negativo, abertura desmesurada de créditos adicionais, créditos suplementares por excesso de arrecadação em limite não compatível com a realidade, aumento do saldo da dívida de curto prazo, da dívida ativa, impropriedades, encargo em comissão, tudo isso sem explicações. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 26, Prefeitura de Nipoã, contas de 2014. Aspecto impossível de ser superado, que é a aplicação de apenas 22,44% das receitas de impostos no ensino global.
Agrego a isso uma significativa elevação dos gastos de combustíveis com a frota de veículos oficiais, sem demonstração da sua pertinência. Voto pela emissão de parecer desfavorável acompanhando a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. 27. Recurso contra a sentença que julgou apartado na Prefeitura de Marília, nas contas de 2009, entendendo irregulares pagamentos dos secretários municipais. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui o regime jurídico dos secretários municipais é o do subsídio e lei municipal outorgou benefícios incompatíveis com tal sistema. Eu consigno que, desde 2006, a Prefeitura de Marília vem sendo alertada quanto a esses aspectos de modo infrutífero. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 28. Recursos contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas de repasse da Prefeitura de Vinhedo à Associação Rocinhense de Futebol no exercício 2009. A instrução é pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Esse tribunal tem aceitado o recebimento de repasses municipais por parte de associações e agremiações, muito embora não perfeitamente adequadas aos termos do 16 da Lei 4.320. No presente caso, os valores repassados foram destinados à publicação de um livro histórico e de arte, produção de DVD sobre essa história, organização de memorial, elaboração de projeto pedagógico e turismo, tudo para dar conhecimento à população sobre acontecimentos históricos e esportivos que influenciaram e impulsionaram o desenvolvimento da cidade. Ressalto que há nos autos notícias de que o material foi efetivamente entregue de forma gratuita a diversas entidades filantrópicas, nos termos da Lei Municipal 3190 de 2008 e consoante documentação juntada ao processo. Também saliento que a associação prestou contas de todo o montante repassado, demonstrando a restituição dos valores não utilizados. Com isso, eu acompanho a instrução e dou provimento ao recurso. Em discussão, Senhor presidente, eminente conselheiro Sami Vurma. eu fui o julgador singular da decisão recorrida, cujos fundamentos eu entendo, eu continuo acreditando que subsistem. Como depreendido da leitura do voto de Vossa Excelência, de fato, essa atividade de esporte amador, de futebol, não está contemplada naquelas 3 do artigo 16, educação, saúde ou assistência social, e mais do que isso, quer dizer, ainda que se desse uma interpretação maior à função social que a entidade deve ter, no caso do futebol aqui, amador, sequer o dinheiro público foi usado efetivamente na atividade de futebol, mas apenas para publicar livro histórico e de arte, produção de DVD, etc., tangenciando o objeto social concreto dessa entidade de futebol. Portanto, eu mantenho aquela minha posição para ser coerente e voto pelo desprovimento do recurso. É respeitável a posição de Vossa Excelência. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu acompanho Vossa Excelência, conselheiro Renato, pelo provimento. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Vencido o eminente conselheiro Sami Vurma. Com relatórios em conjunto, 29 e 30. Por sentença, foi decretada a irregularidade de pregão e contrato da Prefeitura de Guaíra com a empresa Gomes Martelli, bem como julgada procedente uma representação incidente sobre a matéria, objeto a aquisição de caixas de papel sulfite. Na oportunidade, igualmente, foi imposta a multa de 160 UFESPs ao prefeito responsável. A instrução é pelo não provimento, consigno que recebi memoriais na data de hoje. Preliminar, conheço. Conhecido. Das 5 empresas que participaram do certame, 4 tiveram suas propostas desclassificadas. Isso ocorreu em função de análise de amostras exigida de todos os licitantes, e não apenas daquele que apresentou a melhor proposta. A situação é agravada pelo fato de que o edital nem mesmo estipulou os critérios que deveriam ser observados, denotando o caráter subjetivo da análise, fato, aliás, motivador do julgamento pela procedência da representação em epígrafe, ocorrência que não foi afastada pela defesa. Há, igualmente, inadequação da estimativa de preço, o que me leva a, com a instrução, negar provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado.
31, recursos ordinários contra sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de Rio Grande da Serra, falhas no quadro de pessoal no ano de 2011, aplicando multa ao responsável. Recorre a Prefeitura e o prefeito à época. A instrução de ATJ pelo provimento, SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecidos. Aqui, se entendeu na decisão de primeiro grau que os cargos comissionados se revestem de caráter profissional, com características técnicas, burocráticas e operacionais, deveriam ter sido providos por concurso público e não da forma como o foram, comissionadamente. Eu vou acolher o posicionamento de ATJ no sentido do provimento, porque pude verificar que, a despeito da denominação dos cargos, se formos verificar o conteúdo de suas atribuições e competências, que estão delineadas no anexo 2 do decreto 1909 de março de 2010, eles se apresentam com as características necessárias para comprovar que podem ser de provimento em comissão, ultrapassando os limites das objeções apresentadas em primeira instância. Me parece que aqui o conteúdo deve prevalecer sobre o rótulo que foi mal utilizado pela Prefeitura. Pesa a favor da municipalidade o fato de ter readequado o seu quadro de pessoal por meio da Lei Municipal 1834, de março de 2010, reduzindo sensivelmente a quantidade de comissionados existentes, que passou de 356 para 148. Ainda, os ocupados passaram de 287 para 88. Isso me levou a ter uma interpretação mais benevolente e dar provimento ao recurso. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 32, recurso da ex-prefeita de São Joaquim da Barra contra a decisão que julgou irregulares aquisições diretas da Prefeitura, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Matéria de fundo não foi afastada, eu apenas, pelo princípio da proporcionalidade, também aqui proponho a redução da multa de 300 para 200 UFESPs, para tanto dando provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. O 33 eu retiro de pauta com reinclusão automática. 34, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasses feitos em 2012 pela Prefeitura de Osasco a uma associação de pais e mestres de escola municipal. A instrução é pelo provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Os termos de jurisprudência consolidada no âmbito desta Câmara, a matéria comporta provimento com recomendações. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. 35. Recurso contra decisão que negou registro a admissões em 2012, aplicando multa aos responsáveis pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. A instrução é pelo não provimento e eu conheço em preliminar. Conhecidos os recursos. As razões colacionadas têm caráter genérico, no caso, utilizou-se procedimento contrário à Lei 11.350, que vede expressamente a contratação temporária de agentes comunitários de saúde, exceto nos casos de combate a surtos epidêmicos, condição que os recorrentes não conseguiram demonstrar nos autos. Além disso, pesa contra a Fundação conduta reiterada nesse tipo de contratação, amplamente observada e atacada por esta Corte, segundo jurisprudência que colaciono. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra para os itens 36 e seguintes. Senhor presidente, o item 36, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Torna ao gabinete da senhora relatora, que continua com a palavra. Eu relato em conjunto os itens 37 e 38. Pois não. Em análise, representação e pregão presencial e ata de registro de preço levados a efeito pela Prefeitura Municipal de Mongaguá, objetivando o registro de preço para fornecimento de kit de uniformes escolares.
SDG se pronunciou pela irregularidade da matéria. Inicialmente, eu destaco a falha incidente sobre a aglutinação, tendo em vista que o edital previu o fornecimento de itens de natureza diversa, vestuário e calçado em um lote único. Ainda exigiu a apresentação de atestado de fornecimento de 50% em todos os itens. Da mesma forma, indevida a exigência de apresentação de amostras de vários tamanhos para um mesmo produto, impondo um ônus desnecessário para os licitantes, bem como a apresentação de alvará de funcionamento e de comprovação de regularidade fiscal relativa a todos os tributos estaduais e municipais, porque não guardam relação com o objeto licitado. De igual modo, equivocada a cobrança de demonstração de regularidade do contador responsável pela assinatura do balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Em relação à representação, entendo que merece provimento parcial. A dificuldade na obtenção do edital não foi refutada pela origem, presumindo-se verdadeiras alegações. Feitas essas considerações, eu vou votar pela irregularidade do pregão, data de registro e preço, procedência parcial da representação, bem como sugiro a aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. O item 39 trata-se de uma inexigibilidade de licitação e contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Tarabaí e Castellucci Figueiredo Associados. A TJ se pronunciou pela irregularidade. Os serviços ajustados, além de não possuírem natureza singular, são inerentes à atividade intrínseca da administração pública, conforme jurisprudência dessa Corte, que entende que devem ser realizados por servidores públicos. Cito que esse tribunal condenou contratações similares e, acolhendo os apontamentos da fiscalização e da TJ, eu vou votar pela irregularidade com a sugestão de aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão? Em votação, aprovado. O item 40 examina-se contratação efetuada pela Prefeitura Municipal de São Simão, também mediante inexigibilidade de licitação, objetivando a realização de apresentações artísticas. A TJ se pronunciou pela irregularidade da matéria. Aqui a contratação em exame não se encontra amparada no artigo 25, inciso 3 da Lei 8666, tendo em vista que a contratada detinha exclusividade para determinado evento em datas previamente agendadas, limitada ao evento, não havendo, portanto, comprovação de que seja empresária exclusiva dos artistas contratados. Além disso, a ausência de demonstração do preço ajustado agrava ainda mais a situação. Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Eu relato agora o item 41, trata-se de termo de aditamento número 2, referente ao contrato firmado pela Fundação Municipal de Ação Social FUMAS de Jundiaí. Aqui a concorrência, o contrato, o primeiro aditivo e termo de prorrogação 1 e 2 já foram julgados irregulares por essa Corte de Contas. Face ao princípio da acessoriedade, o meu voto é pela irregularidade do termo de aditamento em análise. Em discussão. Em votação, aprovado. Relato agora o item 42, em exame o primeiro termo de aditamento, objetivando a prorrogação de prazo do contrato firmado na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, objetivando a execução de serviços de gerenciamento e abastecimento de combustíveis. O pregão e o contrato foram considerados regulares por essa Câmara, a instrução, fiscalização e a TJ pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, e eu acompanho a instrução e voto pela regularidade do termo de aditamento em análise. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Se não houver objeções, relato em conjunto os itens 43 e 44. Pois não. Contas das câmaras municipais de Bocaina e Monte Alto relativas ao exercício 2004. A TJ e a MPC se manifestaram no sentido da regularidade dos demonstrativos. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Em discussão.
Em votação, aprovado o voto. Senhor presidente, o item 45, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Torna ao gabinete o item 45. Relato agora o item 46, contas anuais do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Buri. A assessoria técnica manifestou-se pela rejeição das contas, tendo em vista que o município deixou de recolher valor devido ao parcelamento firmado com regime próprio de previdência social. O MPC lembrou que a ausência de recolhimento dos encargos sociais aos institutos de previdência local foi um dos fatores determinantes à emissão de parecer negativo às contas de 2012. SDG, na mesma linha, opinou pela emissão de parecer desfavorável. Diante do verificado nos autos, eu acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Buri, exercício de 2014. Contas de Buri, parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora itens 47 e 48. Pois não. Contas anuais das prefeituras de Cajati e Nantes, exercício de 2014. Aqui, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, considerando atendimento dos dispositivos legais e constitucionais e levando em conta que as falhas detectadas foram objeto de esclarecimentos e apresentação de documentos restando sanadas ou comportando recomendações e determinações, eu vou acompanhar a jurisprudência dessa Corte, a TJ e SDG, e vou votar no sentido da emissão de parecer prévio favorável às contas de Cajati e Nantes. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 49, embargos de declaração opostos pelo senhor Celso Torquato Junqueira Franco, ex-prefeito de Sul de Menude. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, as alegações não merecem prosperar, pois a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Rejeito os embargos de declaração. Em discussão, em votação, rejeitados os embargos. Item 50, trata-se de um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Tupã contra a sentença que julgou irregulares tomada de preço e contrato. SDG pelo não provimento e preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, cláusulas inseridas no instrumento convocatório extrapolaram a legislação de regência, bem como a súmula 15 dessa Corte. Isso porque foi exigido dos proponentes que não fossem fabricantes do equipamento homologado a apresentação de declaração expressa do fabricante, em afronta à súmula 15, que veda em procedimento licitatório a exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa. Ademais, no que diz respeito à cláusula de qualificação técnica, houve a exigência de apresentação de atestados acompanhada das respectivas cartas. 14 empresas retiraram o edital, uma única proponente participou, sagrando-se vencedora. Também aqui a ausência de preço da pesquisa de preços também não restou afastada e impediu a constatação da economicidade do ajuste. À vista do exposto, na esteira da manifestação da SDG, o meu voto é pelo não provimento do apelo. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eu relato agora o item 51, em exame, recurso ordinário interposto por Emilson Couras da Silva, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas, com multa, valor equivalente a 160 UFESP. O juízo de irregularidade foi proferido tendo em vista que os recursos foram destinados à manutenção de remuneração de merendeiras, auxiliares de limpezas que trabalhavam nas escolas, em afronta ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso, e no mérito, de acordo com o relatório e voto encaminhado a Vossa Excelência, permanece a falha que ensejou a irregularidade, razão pelo qual eu voto pelo não provimento do recurso. Recurso conhecido e não provido. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eu relato em conjunto os itens 52 a 56. Perfeitamente. Trata-se de recursos ordinários interpostos por Jorge Luiz Souza Pinto, prefeito municipal de Nantes, contra a sentença que julgou irregulares
licitações, contratos e termos aditivos, objetivando a execução de serviços de auditoria, consultoria. Na ocasião, foi aplicada multa ao responsável no valor de 350 UFESPs. A SDG se manifestou pelo não provimento dos recursos. Em preliminar, recursos em termos deles eu conheço. Recursos conhecidos. No mérito, as razões recursais apresentadas não conseguiram afastar as falhas. Destaco, entre elas, a ausência de comprovação na adequada pesquisa de preço comum a todos os processos em análise. Não bastassem, permanecem falhas atinentes a cláusulas do edital com potencial restritivo, especialmente em posições referentes à regularidade fiscal incompatível com o objeto licitado, comprovação de experiência anterior em dissonância com a súmula 24 e outros desacertos. Feito nesse contexto, acompanhando o STG, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Não provimento, em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 57. Em exame, recurso ordinário interposto pelo município de Guarulhos contra a sentença que julgou irregular prestação de contas, com a condenação da entidade beneficiária à devolução do valor, além da suspensão de novos recebimentos. Foi aplicada multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a jurisprudência dessa Corte condena a transferência a terceiros alheios, através da subcontratação, de atividades que deveriam ser exercidas pela entidade signatária do convênio. Reforça o juízo de irregularidade a previsão de cobrança de taxa de administração, situação, aliás, não enfrentada pela recorrente. Contudo, apesar de realizados de forma irregular, os serviços foram executados, conforme parecer conclusivo e documentos juntados aos autos. Motivo pelo qual eu entendo que as despesas no montante de R$ 66.585,27 podem ser aceitas e não necessitam ser devolvidas. Nessa conformidade, eu voto no sentido do provimento parcial do recurso, para a fim de determinar a devolução de R$ 10.015,26, que é referente à taxa de administração. Esse valor deve ser devolvido devidamente corrigido, ficando a entidade beneficiária suspensa de novos recebimentos até a regularização da matéria perante esse tribunal, com a manutenção também da penalidade da multa. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. O item 58, também eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Você continua com a palavra. Item 59, em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema contra a sentença que julgou irregular prestação de contas em exame, com determinação de devolução da importância recebida e vedação de novos recebimentos. A SDG se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, com a finalidade de limitar a devolução do montante relativo à taxa administrativa. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, a situação é que é semelhante à relatada anteriormente. Aqui também eu entendo que assiste razão à SDG quanto ao acolhimento parcial das razões recursais, a fim de afastar a devolução do montante integral repassado à entidade diante da comprovação efetiva da prestação dos serviços, limitando-se a restituição ao pagamento indevido à taxa de administração. À vista do exposto, acompanhando SDG, eu voto por provimento parcial do recurso ordinário apenas para reduzir o valor a ser devolvido pela associação urbana, mantendo-se no mais a sentença combatida. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Item 61, recurso ordinário interposto pelo senhor Sandro Rogério Sala, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas no valor de R$ 34.660, condenando a beneficiária, uma APM, a não receber novos recursos. O juízo de irregularidade foi preferido tendo em vista que 97,6% dos recursos foram destinados à remuneração dos funcionários que trabalhavam na escola. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido.
No mérito, de acordo com o relatório e voto encaminhado a Vossas Excelências, remanescem as falhas que ensejaram a irregularidade da matéria, razão pelo qual eu voto pelo provimento parcial do recurso, mantendo o juízo de irregularidade da prestação de contas, afastando das razões de decidir a condenação imposta à beneficiária de não mais receber subvenções sociais. Isso porque a proibição deve se limitar ao recebimento, a novos recebimentos da mesma espécie. E também, nesse sentido, eu afasto também a multa aplicada ao ordenador de despesas. Então, item 60, pelo provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado o voto. E, por último, item 61, é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Fernandópolis contra uma sentença que julgou irregular uma prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura à comunidade das famílias de São Pedro. O recurso aqui é de R$ 5.250. Foi aplicada a multa de 200 UFES pelo prefeito. A SDG opinou pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, as despesas, respectivos documentos de sua execução, atestam que os gastos de R$ 5.250 foram destinados à manutenção da beneficiária, objetivando suportar despesas de custeio, conforme apurou a instrução processual. Nessa conformidade, conforme também o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências e acompanhando o posicionamento da SDG, o meu voto vai ser pelo provimento do recurso ordinário, reformando-se consequentemente a decisão para fim de julgar regular o recurso repassado durante o exercício, quitando o responsável e cancelando a multa. Em discussão. Senhor presidente, eu fui o julgador da decisão recorrida, mas fui convencido pelos argumentos da eminente relatora e acompanho o seu voto. Muito bem, encerrada a discussão, em votação por unanimidade, dado provimento ao recurso. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Sami Wurman, para os itens finais. Item 62, termos aditivos e contrato da Prefeitura de Botucatu e Florestana Paisagismo Construções para prestação de serviços de fornecimento de 6 equipes padrão para realização de serviços diversos de limpeza pública e etc. Concorrência e o contrato já foram julgados regulares. Primeiro, termo aditivo acrescia serviço, segundo, prorrogava o prazo, terceiro, quarto, quinto e sétimo termos aditivos eram reequilíbrio econômico-financeiro, o sexto também de prorrogação. Notificadas as partes, foram apresentadas justificativas, os órgãos técnicos da Casa convergiram pela irregularidade do contrato e aditivos. Passo ao voto. Observada a cronologia dos atos em exame, estabeleço que o acréscimo de serviço objeto do primeiro aditivo correspondeu a apenas 19,44% da remuneração mensal original, portanto, atendido o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666. Também, além desse, também não há nada a opor em relação ao segundo termo, que prorrogava o prazo contratual. No entanto, diversamente, a partir do terceiro termo aditivo, fizeram-se presentes reajustes de preços alegadamente fundamentados na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, sem que edital e contrato houvessem regulamentado o reajuste. Observada a premissa da anualidade, caberia ao município estipular, em última instância, por meio de aditamento, o índice idôneo alinhado ao ramo de atividade objeto da prestação de serviços, com vistas à atualização dos preços contratuais. Assim, não procedendo o município, vez que os reajustes do terceiro, quarto, quinto e sétimo aditivos fiaram-se exclusivamente em requerimentos apresentados pela contratada. Portanto, na falta de índice de reajuste, não se poderia ter deslocado à própria contratada a tarefa de gestar reajustamentos sob planilhas e argumentos atrelados à sua conveniência, elaborados à margem da participação de quem deveria tê-los produzidos. Portanto, voto pela regularidade do primeiro e segundo aditivos e irregularidade dos demais, terceiro ao sétimo, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável e oficiando ao Ministério Público Estadual. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Item 63, licitação na modalidade concorrência da Prefeitura de Pedranópolis e Esgote Limitada, único proponente, firmaram um contrato com vistas ao fornecimento de materiais para a construção de 42 unidades habitacionais, a partir de convênio feito com CDHU e
o município. Notificadas as partes, justificativas apresentadas, a TJ e SDG foram pela irregularidade. Passo ao voto. Coube ao município de Pedranópolis firmar o convênio com CDHU para a construção dessas 42 unidades. Havia uma cláusula estipulando que o município deverá seguir as especificações técnicas de materiais estabelecidas em projeto, utilizando materiais certificados pelo programa Qualiab ou por meio de ensaios e testes executados por empresas especializadas de capacidade reconhecida e aceita pela CDHU, sendo o fornecedor interessado responsável pelos custos dos ensaios. Na instauração da concorrência para aquisição dos materiais necessários à consecução do objeto, a Prefeitura referendou a exigência, impondo que os produtos materiais deveriam ser de fabricação, produção nacional e ter padrão de qualidade reconhecido e qualidade exigidos pela CDHU, Qualiab. Assunto do processo TCA 37755, não resta dúvida de que a exigência de certificação Qualiab obstrui o livre acesso de interessados às licitações, afrontando a isonomia entre potenciais competidores. Há ainda comprovação de publicidade do aviso de licitação apenas na imprensa oficial, desatendendo o artigo 21, inciso 3º da Lei 8666. Portanto, levando-se em conta que nem o fator Qualiab, tampouco a deficiente publicidade foram minimamente justificadas, voto pela irregularidade da concorrência do contrato, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Item 64, contas anuais da Câmara Municipal de Clementina do exercício de 2014. Parecer do MPC pela regularidade. Passo ao voto. A instrução evidencia a boa ordem dos aspectos financeiros, o atendimento aos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e os índices da Constituição Federal. Portanto, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal com as recomendações aqui correspondentes transcritas no voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 65, contas anuais da Câmara de Ponte Geral relativas ao ano de 2014. Ministério Público de Contas foi pela regularidade com ressalvas. Passo ao voto. Entre as falhas apontadas, destaco aquelas versadas nos itens B.421 e B.422 do relatório. Malgrado a disciplina do Estatuto dos Servidores Municipais, que autoriza o pagamento de gratificações por regime especial de trabalho e a conversão de férias em abono pecuniário, a concessão desses beneplácitos sinaliza a oportunidade de avaliação da sistemática da consecução dos serviços ou mesmo de revisão da estrutura funcional, para o fim de atender às reais demandas do Legislativo. Em relação às gratificações conferidas para 3 dos 4 funcionários efetivos, bem destacou a MPC que a presunção de disponibilidade do servidor para, abre aspas, ser convocado a trabalhar a qualquer momento durante as 24 horas do dia, fundamento da outorga da gratificação, não remete ao efetivo desempenho das funções em período além da jornada regular. Da mesma forma, mostra-se inexpressiva a demanda extra-horário reportada pela origem, tendo em vista que os pagamentos perduraram de janeiro a dezembro daquele ano, 2014. Por outro lado, nada indica quais os critérios adotados para tais atribuições. Portanto, determina a Câmara a adoção de medidas necessárias à dissolução das glosas. E, por fim, quanto à conversão pecuniária de férias, cabe também equacionar a adoção desse recurso, pois assegurando ao trabalhador do direito à folga anual, a impossibilidade do gozo por absoluta necessidade de serviço é conduta excepcional que destoa do pagamento efetuado a 3 dos 5 funcionários da edilidade. Portanto, recomendação deve ser feita nesse sentido. Por fim, houve uma conduta reincidente relativa, que já havia sido apontada em contas anteriores, o que me leva a votar pela regularidade das contas municipais do ano de 2014 da Câmara, sem prejuízo das determinações e recomendações aqui transcritas, mas também multando o responsável em 160 UFES por conta do descumprimento de determinações que já lhe haviam sido feitas, com base no inciso 6º do artigo 104 da Lei Complementar 709 de 93. É assim que voto.
Em discussão? Em votação? Aprovado o voto. Item 66, contas anuais da Câmara de Cândido Mota, do ano de 2014. Ministério Público de Contas foi pela regularidade com determinações, e meu voto é, nesse sentido, pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara e determinações aqui expressas no voto. Discussão? Em votação? Aprovado. Item 67, contas anuais da Câmara de Santo Antônio do Jardim, do ano de 2014. O Ministério Público de Contas sugere o julgamento orientado à regularidade, com ressalvas, sem prejuízo de determinações e recomendações. Gostaria só de destacar que no item de pessoal, a fiscalização informou a desproporcionalidade na ocupação de cargos em comissão, 4, e efetivos, apenas 2, anotando que todos os cargos, quando a sua criação, foram definidos como de provimento em comissão e que nenhum deles relacionava-se com direção, chefia e assessoramento. Observo que, na ocasião do julgamento das contas de 2013, essa mesma propriedade constitui o foco de recomendação, cujo acordo mereceu divulgação, no entanto, após o término do exercício. Nessas circunstâncias, diante da ausência de tempo hábil para que o gestor adotasse as medidas reclamadas, é possível tolerar o defeito. Portanto, voto pela regularidade das contas da Câmara. Em discussão? Em votação? Aprovado. Item 68, contas anuais da Câmara de Seveirinha, de 2014. O Ministério Público de Contas foi pela regularidade com ressalvas e meu voto é nesse mesmo sentido, pela regularidade com ressalvas. Muito bem. Em discussão? Em votação? Aprovado. Contas, item 69, contas da Prefeitura de Parapuã, referentes ao ano de 2014, ATJ e MPC, foram ambos pela emissão de parecer prévio desfavorável a essas contas. Passo ao voto. O item que chama a atenção aqui foi as despesas com o pessoal de 59,23%, superando, portanto, a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal de 54%. Por conta desta falha, meu voto é pela emissão de parecer prévio desfavorável com as recomendações constantes do voto e a abertura de autos próprios. Parecer desfavorável ao voto. Está em discussão. Em votação? Aprovado. Item 70, peço sua retirada de pauta, assim como o item 71. Retornam ao gabinete? Isso. 70 e 71 retornam ao gabinete do senhor relator, que continua com a palavra. Item 72, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Lusiânia ante sentença que julgou ilegais admissões por tempo determinado de diversos profissionais, levados a efeito pelo Executivo por meio de processo seletivo simplificado de 2013, durante aquele ano. SDG entende que o recurso merece provimento parcial. Passo ao voto. Preliminarmente, conheço do recurso. No mérito, assiste razão a SDG. Argumentos prosperam apenas em parte. No caso concreto, verifica-se que o órgão atentou para a supramencionada determinação, visto que os ingressos foram procedidos de regular processo seletivo simplificado, evidenciando respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Os atos admissionais, em caráter precário dos médicos, enfermeiros e professores, foram levados a efeito com suporte à legislação, tendo como escopo o preenchimento de postos de trabalho vagos em face de licença, afastamentos e assunção de cargos em comissão. Entretanto, em relação às funções de farmacêutico e agente comunitário de saúde, aí sim há uma patente ilegalidade ante o descumprimento do inciso 9º do artigo 37 da Constituição, na medida em que inexistem elementos para comprovar a necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, para que se decrete legalidade das contratações temporárias do exercício de 2013, com exceção dos atos relativos a Fernanda Maria de Araújo e Camila Aparecida de Oliveira, que ocupam justamente os cargos de farmacêutica e agente comunitário de saúde. Provimento parcial, portanto, em discussão, em votação, aprovado. Item 73, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Tatuí
e seu ex-prefeito, com vistas a reformar a sentença pela qual foi desaprovada a prestação de contas da Associação para Valorização e Promoção de Pessoas com Deficiência, relativa ao numerário recebido do município ao longo de 2005 para desenvolvimento do Programa Saúde da Família. A entidade foi condenada a devolver R$ 21.450. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. O problema a irregularidade aí básica consiste na famigerada taxa de administração cobrada, que acabou proporcionando à entidade ganho econômico que não se coaduna com o liame de cooperação. Além disso, o pagamento de impostos também foi indicado na relação de despesas indevidas, sem que o correspondente comprovante tenha integrado a documentação comprobatória. Portanto, voto pelo desprovimento do recurso. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Item 74, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, retornando ao gabinete 74. Certo. Retorna ao gabinete. Item 75, recurso ordinário interposto por Joaquim Horácio Pedroso Neto, ex-prefeito e Prefeitura Municipal de Cotia, em fase de sentença que declarou ilegais 14 admissões temporárias para o cargo de médico pronto-socorrista em 2008, tendo aplicado multa de 200 UFESPs. O fundamento da decisão desfavorável assenta-se na falha de caracterização de emergência para contratar temporariamente, de forma reiterada, utilizando critérios subjetivos de seleção e ausência de lista de classificação dos aprovados. SDG, apesar da indiscutível relevância do serviço de saúde, entende que as razões recursais não trouxeram fundamentos capazes de elidir os motivos de reprovação da sentença. Primeiramente, conheço dos apelos. Conhecidos. No mérito, acompanho o SDG e sou pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, em votação, aprovados o voto. Item 76, recurso ordinário de Juliana Rodrigues dos Santos, prefeita, em fase de sentença, em que foram julgados irregulares tomadas de preços, contrato e aditivos subsequentes feitos pela Prefeitura de Icém, com Márcia Moraes André, microempresa, para transporte de alunos da zona rural, em 2013, com aplicação de multa de 300 UFESPs, fundamentais para a condenação às excessivas exigências para habilitação de licitantes no torneio, que na verdade, essas exigências, na verdade, só deveriam ter sido feitas ao vencedor do certame, não aos proponentes. Portanto, primeiramente, conheço do recurso. Conhecido. E, no mérito, voto pelo seu desprovimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Item 77, recurso ordinário da Prefeitura de Jaguariúna em face de sentença que considerou irregulares pregão e contrato, tendo por objeto locação de softwares destinados à gestão de multas municipais, opina SDG pelo provimento, ressalta que a Prefeitura não comprovou SDG pelo não provimento, ressaltando que a Prefeitura não comprovou a disponibilização do edital no átrio da municipalidade no sítio eletrônico, veiculação no Diário Oficial do Estado ou sequer informou a tiragem da tribuna local, tribuna de Jaguariúna. Esses fatores, conclui a SDG, teriam contribuído para a baixa participação, apenas um proponente. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito acompanho o SDG, negando-lhe provimento. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. E, por fim, Genival Prates Alves, ex-prefeito de Bento de Abreu, interpõe recurso ordinário em face de sentença que julgou ilegais as admissões por tempo determinado, feitas em 2013, sem processo seletivo, foi-lhe aplicada a multa de 200 UFESPs. A TJ e SDG convergem pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, eu conheço do apelo. Conhecido. E, no mérito, acompanho os órgãos técnicos pelo seu desprovimento. Nega provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Vencida toda a matéria constante da ordem do dia, a palavra retorna a vossas excelências para eventuais considerações finais. Consulto o eminente procurador Dr. Celso Matucci, se deseja ciência específica de algum dos itens decididos. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal dos itens 7 e 8 da pauta. 7 e 8, Unesp, de minha responsabilidade. Muito obrigado.
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Muito boa tarde.